Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que este vídeo vos acompanha. O meu nome é Sandra Barreira e nós estamos no Espaço Maior Ghost Therapies. Vamos dar aqui início à leitura para Carneiro, para fevereiro de 2023. Carneiro para fevereiro de 2023. Tarô, por favor. Qual é a energia regente do mês para Carneiro para fevereiro de 2023? O Ermita. Ok. Aqui, amor e relacionamentos para Carneiro. Campo afetivo, portanto, para casados. Amor e relacionamento para casados. A Torre. Amor e relacionamento para solteiros. Caramba, pá, vocês estão... Amizades, vamos ver amizades para fevereiro, para signo de Carneiro. Carneiro, amizades, campo das amizades, para fevereiro de 2026. Ok. Para profissão, trabalho, profissão, como queiram dizer, para fevereiro de 2026, para Carneiro. Dinheiro, campo financeiro, para Carneiro, para fevereiro de 2026. Saúde, para Carneiro, para o mês de fevereiro. Boa. Desafios, obstáculos, para fevereiro, para Carneiro. O louco. Para o tema novo que está a ser inserido, qual é a energia do meu contributo para a sociedade? Boa, muito bem. Conselho para o mês, para Carneiro, Aires, para fevereiro de 2026. Dádivas de Deus. Muito bem. Vamos então iniciar aqui a leitura. Carneirinhos, eu não sei se já vos tinha dito, há um vídeo a falar sobre isso a partir deste mês de fevereiro. Este é o layout. A imagem abre com a leitura anual, alguns temas da leitura anual. Na leitura anual há mais outros temas que eu desenvolvo e onde eu falo sobre estas cartas com que abrem a imagem. A ideia é colocar em cima as cartas relativas ao mês em que vamos estar e vamos vendo o desenvolvimento e fazendo a conjugação entre a energia que nos segue um ano inteiro com a energia daquele mês, ok? Pronto, e a gente ver como as coisas se vão desenvolvendo. Pronto, a ideia é esta. Façam comentários, se gostaram, se não gostaram, pronto, vejam lá. Se têm algum tema também que queiram dar uma ideia, estou aberta a sugestões, desde que seja um tema que se enquadre para toda a gente, não é? Pronto, vamos avançar com a nossa leitura. Ora bem, vocês têm a carta que vos rege o ano inteiro, é a carta da Torre, ou seja, eu estou a ver aqui durante o decorrer do ano vocês a deitarem abaixo muitas estruturas na vossa vida. Muitas máscaras, muita gente vai ser aqui desmascarada e vocês vão virar as costas e vão afastar essas pessoas da vossa vida. Possivelmente casamentos vão acabar
possivelmente relações familiares vão terminar, mudanças de empregos vão acontecer, enfim, muita coisa aqui pode acontecer, está bem? E esta é a energia da carta da Torre. Mas eu dá-me a sensação que são vocês que provocam isto. É o que me passa. Não é que haja um infortúnio e as coisas desabam em cima da vossa cabeça. Não. São vocês que já viram e já pensaram e já sabem como é que hão de agir e já sabem o que é que têm para fazer e como é que o vão fazer. São vocês que vão provocar estas torres. Ok? Portanto, não vão estar assim despreparados, vamos dizer. No mês de fevereiro, que sai a carta do Ermita, que é uma carta que nos fala muito em vocês estarem à procura do melhor caminho para vocês, da melhor solução para vocês. Isto vale para qualquer área, para qualquer tema na vossa vida. Vocês estão muito introvertidos, não estou a dizer antissociais, mas pelo menos estão muito na vossa, muito quietinhos no vosso canto, a pensar muito o que é melhor para mim, como é que eu lá chego, que voltas é que eu dou a isto, enfim. Estão a pensar o que é melhor para vocês. Vocês estão aqui à procura do melhor caminho. Vamos avançar. Amor e relacionamentos, campo afetivo, o Papa. Pois vocês estão aqui numa energia de quererem fazer as coisas pelo que é o mais correto, ok? O que é mais bem visto pela sociedade, o que é o mais correto. Também o Papa é a carta que nos fala em leis, pôr por escrito. Vocês não se esqueçam que o Papa escreve as liturgias, portanto, tudo o que é leis que o Imperador deitou cá para fora, que é a carta que antecede, o Papa põe, rege, ou seja, elas passam a ser lei. E por aí fora, deixa de ser só um comando para passar a ser... para passar a ser uma lei, para toda a gente, para o bem de uma sociedade, para o bem de todos. E eu aqui, para os casados, eu vejo mais uma torre. Dá uma sensação que há aqui pessoas que se vão divorciar. Há aqui máscaras que vão cair, vocês estão fartos de andar a pensar sobre o que é melhor fazer e eu tenho a sensação que vai cair aqui alguns casamentos. E é de papel passado, é divórcio no papel. Porque o Papa quer tudo por escrito, ok? É vocês avançarem aqui definitivamente. Se é que até aqui houve dúvidas para alguns carneiros se era melhor avançar com um divórcio ou esperar mais um tempo a ver se a pessoa se emendava, na possibilidade de voltar atrás, vocês aqui, estou a ver vocês aqui a desistirem de uma vez, mas a desistirem de tal forma que vai para divórcio, ok? É isto que eu vejo aqui. Boa sorte, meus amigos, está bem? E muita paciência e muita resiliência. Sim. Mas vocês vão de facto aqui com os desafios e os obstáculos. Eu vejo vocês a avançarem com este pedido de divórcio. Isto vai mesmo para cartório. Para os solteiros. Para os solteiros não está muito melhor. Para quem namora, que não tem o namoro firme, não foi apresentado aos pais, não foi apresentado aos amigos, tem aquele namorico assim, eu vejo vocês a terminar com isso. Por outro lado, porque isto é uma carta também de transformação, mas é mais com a torre e com a procura do caminho, é porque vocês estão na dúvida. Eu vejo mais vocês a abandonarem essa pessoa por algum motivo não serve, por algum motivo não... Porque vocês querem tudo pelo que é o correto. Muito possivelmente porque a outra pessoa não está a fazer as coisas como deveria, como era suposto, se calhar como foi o combinado com vocês. E vocês veem nesse afastamento mais uma bênção do que outra coisa.
Tem cá para mim que é por aqui. Então, se não queres fazer as coisas como deve de ser, não serves para mim. Pode ser que eu me engane, mas eu vejo aqui alguns carneiros assim, a pensar assim. E então terminam com esse namoro, se é que se pode chamar namoro, porque se não é oficial, se não é, pronto, vocês acabam com aquilo, menos custa, não é? Menos dói. Não há que dar satisfações à família, nem aos amigos, nem a ninguém. Por outro lado, ainda, para alguns carneiros, talvez haja aqui a possibilidade, mas não. Eu ia dizer, talvez haja aqui a possibilidade desta solteirice ter uma transformação. Portanto, mas não, vocês procuram o que é melhor para vocês. Dá uma sensação que não estão contentes. Mas eu vou dizer, porque pode ser uma possibilidade para algum grupo de carneiros. Pronto. Vocês encontrarem aqui alguém e este momento em que têm vindo a estar sozinhos, se calhar até por alguns anos, porque o Papa é o celibatário, não é? Pronto. Se calhar estão sozinhos há algum tempo. Até aqui, na situação do casamento, é como se não tivessem casados. Estão a ver? Sentem-se sozinhos, tal e qual como se não se sentissem casados. Como se não tivessem ali ninguém ao vosso lado. Bom, mas vendo o lado positivo, vocês aqui, pronto, a fazer o renascimento de uma situação de celibatário, ou seja, vocês encontrarem alguém. Mas acho que não é isso. Acho que muito sinceramente é quem está com um namoro que não é um namoro firme, vocês terminarem, porque se vocês estão aqui à procura daquilo que é o melhor para vocês e se sentem-se sozinhos com duas torres no relacionamento e outra, e vocês é acabar com o que há e pronto. Mais vale estar sozinho do que mal acompanhado. Enfim. Vamos lá embora, avançar aqui. Amizades. Pois, amizades, vocês, lá está, vocês este ano estão muito ermita. Vocês estão muito numa de não me chateiem, não me digam nada, deixem-me estar quietinho, quietinha. Eu quero é estar sossegado. Ou sossegada. Então, estão muito nesta energia de ver o que é melhor para vocês. Preferem, se calhar, estar em casa a ler um livro, a ver um filme, do que andar por aí. No entanto, aqui com a carta da Imperatriz, em termos de amizades, ou aqui ainda, falta dizer uma coisa, ou aqui ainda vocês estarem muito fechados dentro do mesmo grupo de amigos. É só aquelas 3 ou 4 pessoas com que saem, ponto final, e não vos apetece grandes ajuntamentos, grandes raves, grandes festas, não querem estar no café só com aqueles 2 amigos, ou até levar o pessoal lá para casa e bebem qualquer coisa, bebem um café, e estão a rir e a brincar, a jogar um jogo, mas estão retirados da sociedade, vocês estão numa de analisar as pessoas, a ver quem que serve para estar com vocês. E tanto que vocês estão a ser vistos aqui como uma imperatriz, alguém que não está mal com as decisões que toma, alguém que tem confiança, tem autoconfiança naquilo que está a fazer e a nutrir, porque a imperatriz ela gosta muito de nutrir os seus, portanto aqueles poucos que estão à vossa volta, que vocês consideram os vossos amigos, os vossos, vocês estão numa de nutrir. Olha, anda cá a casa, vamos fazer um lanchinho as duas, ou os dois. Olha, quando a pessoa vai a sair, olha, leva isto, olha, toma, dou-te um vestido, olha, dou-te um bolo, olha, dou-te... vou fazer isto por ti, ajudam. Vocês são a pessoa que gera ali um companheirismo, que gera ali que dá, que manifesta fisicamente um bom momento de amizade.
que tem aquela nutrição para dar. E é assim que vocês vão estar a ser vistos. Seletivos, mas quando a pessoa faz parte da vossa equipa, vamos por assim, vocês muito generosos com essas pessoas. Vamos mudar de tema, profissão, trabalho, enfim. Pois o Imperador, isto é mesmo a vossa área, vocês este ano estão totalmente dedicados ao trabalho. O Imperador fala-nos em construir estruturas, o Imperador fala-nos numa sabedoria, o Imperador fala-nos num controle, num domínio sobre a função, sobre o ato de construir, de edificar algo. E a corrida impõe-se. O carro fala-nos na competição, fala-nos na vitória, numa disciplina, no foco na meta. Vocês estão com foco nas vossas metas profissionais e correm desenfreadamente. Agora vejam lá, não se espantem pelo caminho, está bem? Como tudo na vida tem que ter algum equilíbrio. Eu vejo vocês aqui com uma vontade muito grande de vencer, com uma vontade muito grande de atingir objetivos, fazer dinheiro, seja qual for a área onde vocês demonstrar serviço, e vão conseguir. Não precisam é de passar por cima de ninguém, está bem? Porque o lado negativo das cartas diz-nos que ficam tão cegos nessa corrida que depois isso pode acontecer. Portanto, cuidado, porque a seguir à carta do carro vem a carta da justiça, que vem, a carta da justiça, eu costumo dizer que ela vem decidir se a nossa corrida foi boa ou se prejudicou alguém, ou seja, se nós passamos com o carro por cima de alguém para atingir os nossos fins. Portanto, por isso é que eu deixo aqui o alerta, está bem? Corram, lutem, vençam, vão de acordo com os vossos objetivos, criem a vossa estrutura, sim senhora, só não passem por cima de ninguém. Pronto, que é o lado mais obcecado, é o lado mais negativo da carta, está bem? Eu deixo sempre os alertas, vocês sabem que eu leio sempre o lado positivo e o lado negativo da carta. Porque nem todos os carneiros estão a viver exatamente a mesma coisa, nem todos os carneiros são boas pessoas. E se a gente puder deixar aqui um alerta, a pessoa se calhar chega ao momento e toca-se. Se calhar se eu fizer mais isto, já é exagero. Lembram-se da leitura e aí vocês estão a diminuir um karma ou não estão a ativar um karma porque acabaram por não passar por cima do outro, porque se lembraram da leitura. Por isso, eu acho que é sempre válido deixar alertas, está bem? Vamos mudar de tema. Financeiro. Pois temos aqui a temperança. Temos aqui a temperança que ao longo do ano nos diz tenham calma com os gastos, vejam lá como é que gastam o dinheiro. Há uma cura aqui feita através do tempo. Eu dá-me a sensação que vocês têm vindo a ser sobrecarregados há uns anos para cá com dívidas e finalmente agora podem começar, por exemplo, este ano a terminar uma dívida ou outra, já é um alívio, ou seja, já há o tal equilíbrio, ok? Aqui com o Hierofante, olha, é isso mesmo, aqui com o Hierofante, como o Hierofante é aquele que preza muito por tudo por escrito, eu vejo vocês aqui a porem por escrito, por exemplo, estão a pagar um carro, o carro, durante esses anos todos que estão a pagar, o carro fica com uma reserva, não é? Reserva de propriedade, e vocês este mês acabam de pagar o carro. Para o mês que vem o papel da credora, pronto, de lá onde vocês pediram o empréstimo. E vem o papel e vocês a primeira coisa que fazem é guardar muito bem esse papelinho, correrem para o registro predial para porem o carro no vosso nome. Lá está a legalização de papelada. Quem diz um carro, diz uma casa, diz um empréstimo para alguma coisa, vamos pôr preto no branco, que aquilo está feito, que aquilo está pago, que aquilo... Estão a perceber?
é neste sentido assim. Aqui em saúde, com a carta do Sol, vocês estão muito bem de saúde, está bem? A carta do Sol em saúde, qual é o alerta? Cuidado com as queimaduras, porque de resto o Sol é sinónimo de vitalidade, o Sol é sinónimo de saúde, ok? Portanto, vocês aqui, eu não estou preocupada com a vossa saúde, só cuidado depois no verão, em especial no verão, ou com situações repentinas, cuidado aqui com queimaduras, está bem? Este mês em particular, pois é, então olha, é mesmo isso. Em particular este mês de fevereiro, com a roda da fortuna que nos fala em movimentos imprevisíveis, em coisas repentinas a acontecerem, cuidado mesmo aqui é com as queimaduras, sim, está bem? Tomem atenção a isso, porque tudo pode ser muito repentino, ok? Mais. A carta a roda da fortuna, o que é que nos pode indicar? Problemas circulatórios, hormonais. Porquê? Por causa da ansiedade. O descer, quando nós descemos na roda da fortuna, nós estamos a aprender lições. Isso está-nos a causar traumas emocionais. Logo, a ansiedade é algo que a gente está a ver que aquilo está a descer, a gente está a ver que aquilo vai estar. A ansiedade é muita. Porque sabemos que estamos a prever um mau resultado. Porque tomamos uma má decisão aí em qualquer momento, em qualquer ponto. Depois, quando subimos, é a ansiedade pela questão de eu agora tenho que aplicar essas lições, porque senão volto outra vez a descer. Porque lá está a roda da fortuna, está-nos a falar em novos ciclos. Portanto, é a ansiedade de saber fazer as coisas mais bem feitas, aplicar os ensinamentos na prática para que não se repitam os erros. Portanto, a ansiedade aqui e tudo o que é sistema circulatório, gira, hormonais, não é? Porque está ligado às emoções, no fundo é a causa disto tudo. E também pela parte que representa algo repentino a acontecer. Queimaduras, está bem? Portanto, cuidado. Meus amores, eu aqui na área de saúde, eu vou já deixar aqui o recadinho. Eu gosto pouco de falar de saúde por causa disto mesmo. Há pessoas que ouvem o que querem e não ouvem o que a gente diz. O que é que acontece? Eu não sou médica, eu não faço diagnósticos, eu simplesmente, pela energia das cartas, eu deixo alertas. Tomem atenção a isto, tomem atenção àquilo, vejam lá, façam um check-up, mas isso não é preciso estar-vos a dizer. Está bem? Não ponham palavras na boca que eu não disse, isto não é uma sentença de vida ou de morte. O tarot é uma ferramenta para autoconhecimento, não é para adivinhar os números do Totoloto, como as pessoas muitas vezes acham. Portanto, cuidado aqui na área da saúde, não me ponham palavras na boca, está bem? Fica o recadinho. Desafios e obstáculos. Depois temos aqui o carro que me indica claramente que vocês vencem aqui, vocês tomam uma decisão e vocês vencem aqui qualquer obstáculo. Temos a carta do louco aqui no mês de fevereiro a acompanhar, em que vejo vocês a darem o salto de fé para superar esse obstáculo. A questão aqui é, este salto de fé, vocês conseguem ver, ele está a olhar para cima, para o céu, e vai dar um passo para o abismo. Isto a mim diz-me que seja qual for o salto de fé que vocês pretendam dar, estudem-no bem estudado antes de o dar. Porquê? Por causa das consequências que esse salto de fé, ele aqui não está a ver que ele vai cair num abismo, porque ele está a olhar noutra direção, ok? E é isto que eu queria evitar que acontecesse com vocês. Portanto,
Deem o passo em frente, sim, mas tomem cuidado para meçam bem as consequências desse salto, desse ato, está bem? Até porque não se esqueçam, vocês têm a torre, ok? E a torre pode dar-se num movimento menos bem pensado, menos bem programado, está bem? Portanto, vocês estão aqui com toda a corda, sim, para toda a energia para vocês livrarem-se de problemas, desenvolverem o vosso trabalho, mas vejam lá como é que as coisas correm. O novo tema: qual a energia do meu contributo para a sociedade? E a sociedade pode ser muita coisa. Pode ser o grupo de pais lá da escola secundária, que vocês vão começar a fazer parte, pode ser as reuniões de condomínio, pode ser vocês começarem a fazer administração lá no clube desportivo lá da aldeia. Epá, pode ser muita coisa, está bem? Mas é o quê? Um sindicato no trabalho? Por que não? É um grupo onde vocês se inserem e para o qual vocês de alguma forma vão contribuir. A carta da estrela diz-nos que vocês o que têm para ensinar é sigam a vossa intuição, façam o que é o correto, o que é moralmente correto, porque vocês vão seguir, deixem-se levar por Deus. A estrela é a estrela guia que guiou os reis magos. Deixem-se levar por Deus, que vocês vão no caminho certo. É esta a mensagem que vocês têm para passar a quem vos ouve, a quem está com vocês, até colegas de trabalho e tudo, ok? Portanto, é aqui é bom, é leve. Eu gosto desta mensagem. O equilibrar das águas, ou seja, o equilibrar das emoções. Mantenham-se calmos, tranquilos, que a gente consegue resolver qualquer coisa. É isto que vocês, no fundo, vão acabar por passar para o grupo. Ou porque estejam a ser observados na forma de vocês reagirem às coisas, ou porque seja mesmo esse o ensinamento que vocês trazem para o grupo. Conselho. Vamos falar do conselho. O conselho do ano tem tudo a ver com vocês. Liderança. Arcanjo Gabriel. Está na hora de assumir o teu poder e uma posição de liderança. Guiando gentilmente os outros. Exatamente o que eu estava a dizer. Ajudem o próximo, liderando as pessoas por aquilo que é o correto fazer-se. Ok? Até aqui nos relacionamentos. Se não estão bem, mais vale ficar sós. Sim, mas desde que vocês sintam que isso é o correto para vocês. E então, há que movimentar as coisas nesse sentido. O conselho do mês de fevereiro. Dádivas de Deus. Arcanjo Sandalfão. Os anjos trazem-te dádivas do teu Criador. Recebe-as de braços abertos. Magnífico. Eu não diria melhor. Espetáculo. Façam pausa, façam print, leiam, absorvam, ok? Está aqui um recado muito importante. Tá? Meus amores, está tudo por este mês, a leitura está feita. Espero ter ajudado de alguma forma. E pronto, e já sabem, para o mês que vem há mais. Ponham o dedinho aí no coraçãozinho, está bem? Para ver se a gente consegue destronar os caranguejos lá das leituras bónus. Isto é uma competiçãozinha que eu estou aqui a incentivar, mas é uma competição saudável, atenção, não quero cá coisas negativas. Porquê? Porque graças a Deus e assim, eles são os abençoados e eu também fui abençoada com eles.
eles têm tido um papel determinante aqui nas minhas leituras, na continuação das minhas leituras. Em 12 meses, eles 10, 11 meses, eles tiveram sempre direito a uma leitura bónus, estavam sempre entre os 2 primeiros lugares que permitia dar uma das 2 leituras bónus. Que é feita, essa leitura é feita lá para o dia 20, portanto do dia 20 ao dia 30, 31 é mais uma mensagenzinha que eu dou para quem precisa de uma orientação, pronto. Mas não se esqueçam que eu faço também a leitura do signo aniversariante, que agora em fevereiro vai ser o Aquário. Se vocês tiverem alguém na família, ou amigos, ou colegas que queiram partilhar, digam-lhes a eles que venham ver a leitura do Aquário, porque vai ser uma leitura extra este mês de fevereiro, porque é a altura em que eles fazem anos, vai ser uma leitura extra para eles. E pronto, e é tudo. Digam aí nos comentários se gostaram deste formato, abrange mais temas, espero que vocês gostem. E a ideia é ver o desenvolvimento das energias ao longo do ano, comparando com as energias que vos acompanham o ano inteiro. Meus amores, está tudo por hoje. Fiquem bem, um beijinho grande e até para o mês que vem. Truliru!